Vai ficar escuro assim mesmo aqui, é? Eu estou achando escuro aqui onde eu estou, tá? Vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Quero colocar, Espírito Santo, cada líder que está aqui, cada líder, Senhor, que ainda vai chegar. Eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade no nosso meio. Quero colocar também essa palavra agora pela manhã. Quero te pedir que o Senhor venha nos exortando, Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor deseja da Tua igreja, da liderança da Tua igreja. Nós sabemos que esse estado é voltado, Senhor, para os líderes. E eu oro para que cada coração, Senhor, seja uma terra fértil para ouvir a semente da Tua palavra, Senhor. E que ela possa ser plantada, semeada, Senhor. Que ela possa crescer e frutificar. E através de nós, Senhor, o Senhor possa ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu estava orando ontem, pedindo ao Espírito Santo, acho que o Marquinhos tinha falado comigo, para trazer uma palavra hoje. E eu estava orando ao Espírito Santo, e disse, Espírito Santo, fala ao meu coração que o Senhor quer falar à igreja nessa manhã, específico para nós, liderança. Eu acredito que a liderança ela tem um poder muito forte sobre a igreja. Então nós precisamos saber o nosso papel e que o Espírito Santo nos ajude. E o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra: fomos chamados para servir com propósito. Fomos chamados para servir com propósito. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em Mateus 10, 45. Mateus 10, 45. E diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nós, como liderança, precisamos entender o nosso propósito em relação à igreja. Eu coloquei aqui: estamos vivendo em um tempo em nossas igrejas que liderar muitas vezes é um sinônimo de poder, posição e status. Mas no reino de Deus, liderar é sinônimo de servir, amar e influenciar vidas para cumprir o propósito de Deus. Jesus redefiniu completamente o conceito de liderança. Então eu quero que você fique bem atento ao que eu vou falar nessa manhã. São coisas básicas, eu acredito que eu posso já até ter falado, mas que ele tem coisas que você vai ouvir mesmo repetidamente para entrar na sua mente, descer para o coração e que você venha agir. Porque parece muitas vezes que nós estamos falando com a liderança, nós estamos falando com as pessoas, mas parece que elas não ouvem, elas escutam. É diferente escutar e ouvir. E a pessoa às vezes de Tadel e conselhos, e a pessoa faz diferente, e a pergunta que fica na nossa mente que está ensinando é: de fato ela está ouvindo? Porque se ela está ouvindo, tá bom o som? Para mim não estou escutando não direito. Então se ela está ouvindo, ela vai colocar em prática. É natural. Então coisas que eu vou falar aqui, como eu falei com vocês, e o Espírito Santo estava até maravilhado ontem compartilhando com o Suzy, no meu devocional, a presença do Espírito Santo. E quando ele falou essa palavra comigo, eu disse: é isso, Espírito Santo. E eu achei interessante que o pastor Marcos, assim que ele voltou de viagem, ele disse que ia alinhar algumas coisas. E a gente já tinha conversado entre os supervisores da nossa área, que tinha coisas que a gente ia alinhar, que realmente não cabia mais para alguns líderes. Como, por exemplo, falta Tadel. Não cabe para um líder de célula. Se ele sabe que Tadel é o básico, não tem por que ele está faltando. E assim, realmente a gente não vai aceitar. Sou líder. Mas não fui no Tadel não. E não tem uma justificável, então não é aceitável, né? Então, a gente precisa saber da nossa responsabilidade como liderança.
para que você tenha sucesso naquilo que você está fazendo. E a primeira coisa que o Espírito Santo colocou em meu coração foi: liderança começa no coração. Liderança começa no coração. Lá em Provérbios 4:23, como a gente conhece, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando se trata do reino de Deus, sempre estará relacionado à motivação do nosso coração. Por que fazemos e para quem fazemos. Tudo aquilo que a gente for fazer que seja relacionado ao reino de Deus, vai estar relacionado à motivação do nosso coração. Você vai passar pelo crivo, pelos olhos do Senhor e pela aprovação do Senhor, para saber que o que você está fazendo, de fato, você está fazendo para Jesus. Por quê, queridos? Coloquei até aqui que o Espírito Santo falou comigo. Porque quando não é gerado no coração, quem está na liderança não consegue permanecer. Porque quando não é gerado no coração, quem está na liderança não consegue permanecer. Porque quando eu e você, a gente entende de coração qual a nossa função, qual o nosso propósito dentro da igreja de Jesus, então a gente consegue, entre trancos e barrancos, situações, a gente consegue permanecer. Porque a nossa força não está nas circunstâncias, mas está em Jesus. E por que ela não consegue? Porque a motivação do coração está na realização pessoal e não no propósito pelo qual Jesus chamou. Muitas vezes a pessoa ela quer ser líder, não é de coração, ela não entendeu isso. Ela quer simplesmente por status. Eu quero ser líder, como eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer: meu Deus, queria ser líder porque queria participar da confraternização do fim de ano. Eu disse: meu Deus, que visão. Eu disse: querido, está errado sua visão. Nós fazemos comunhão com você, mas liderança é muito mais do que isso. Liderança é a gente entender no coração qual é o meu papel no serviço. Então não é porque você vai estar, ou às vezes ministrando, ou porque você vai estar em reuniões. Isso não é liderança. Se a motivação da pessoa ela está em participar de alguma programação da igreja, então está errado. Essa não deve ser a motivação dela. Eu quero ser líder porque eu quero estar envolvido nesse sentido. Não, está errado. E eu e você, como supervisor e futuros supervisores e líderes e futuros líderes, precisamos analisar o coração da pessoa que a gente vai enviar e orar mesmo. O Espírito Santo nos mostra: é para enviar essa pessoa, não é para enviar. Mostra um sinal. A gente já passou por situações, queridos, de Deus revelar o coração da pessoa semanas antes da multiplicação. Estava pronta a multiplicação e a gente orando. O Espírito Santo mostra o coração dessa pessoa, não deixa que a gente erre. E próximo da multiplicação, Deus mostrou e a pessoa não foi enviada. Por quê? Porque a motivação do coração estava errado. Então a liderança ela começa no coração. Nós precisamos entender quem nos chamou. Quem foi que lhe chamou para servir? Não foi o pastor e a pastora. Não foi o pastor José Milton, nem a pastora Suzy, nem seu líder. Quem ele chamou foi Jesus. E você precisa entender isso. Não, o Senhor me chamou para liderar. É Deus que está me chamando. Você precisa ter uma palavra rema que Deus está lhe dizendo que você vai ser líder. Não, e eu quero ser, Senhor. Gere o meu coração. Traz uma palavra que me fortaleça. Que eu entenda quem eu sou. Porque quando um líder não entende o propósito, ao invés de trabalhar para ajudar sua igreja, ela atrapalha. Quero dizer sinceramente eu digo isso com todo pesado no meu coração. Às vezes, como tem líder que atrapalha? Às vezes de ajudar o supervisor, às vezes está ajudando, ele traz mais problema para o supervisor dele, sendo ele mesmo o problema para ser resolvido. Onde essa pessoa ela deveria estar no nível de liderança dela entender. Dizer: não, peraí, eu preciso trabalhar e não dar trabalho. Eu preciso entender que o papel do líder é trabalhar e não dar trabalho. Então, se isso não está resolvido no coração, a pessoa ela vai dar trabalho. A gente está até conversando uma vez com a Cleia, e a gente falando sobre a questão de envio. E se você enviar, se um líder ele não tiver, se ele não sondar essas questões, e ele enviar uma pessoa dessa forma, esse líder ele vai sofrer. Ele enviou, sabe o que é que vai acontecer? A partir do momento que ele envia, que aquela célula não dá certo, é problema para ele. Porque aí ele vai ter que se virar, porque a gente está lidando com pessoas.
com vidas. E vai fazer o que agora? Vai reagrupar? É horrível, querido, quando reagrupa, quando fecha uma célula. As pessoas que você está liderando, elas sentem. Traz uma tristeza sobre o coração das pessoas, que na mente dela, a primeira coisa que ela vai pensar é: fulano está em pecado. Fulano pecou, por isso que deixou a célula. E nós precisamos de fato, não, eu sei o meu papel, eu não vou dar trabalho. E como é que eu faço isso? Levando nossas debilidades para o Senhor. Espírito Santo, me ajuda nessa área que eu sou frágil. E no seu discipulado, você conversa com o seu discipulador, entrega seu coração, pede oração, para que você seja fortalecido e para que você possa romper e vencer nessa área. Por isso que temos que formar líder antes no caráter e não na habilidade. Entenda isso. Temos que formar líder antes no caráter e não na habilidade. Porque é muito fácil. Como eu disse, tem pessoas que elas já sabem de A a Z como é liderar. Ela já sabe tudo que se faz. A liturgia de uma célula. Só que muitas vezes no coração, no caráter, ela está reprovada. Aí eu não posso, fulano fala bem. Ué, fulano é desenrolado. Então fulano é o líder. Não, mas às vezes no coração, no caráter, ela está reprovada. E você não pode levantar porque ela tem habilidade, porque ela sabe falar, porque isso, não. Você tem que olhar se no caráter essa pessoa está aprovada. Porque se no caráter ela está aprovada, aí sim, ela está apta para ser líder. E tem que ser perfeito? Não. Não é perfeição. Eita, pastor, a pessoa tem que ser perfeita? Não. Deus não escolhe líderes perfeitos, mas corações disponíveis e dispostos a serem moldados no caráter. A gente começa, queridos, a gente erra mesmo. Eu já errei muito. Já errei. Só que pela graça, eu não tenho espírito de burrice. Eu ia para os pastores, meus discipuladores, eles sabem. Ia lá, pastor, quantas vezes eu ligar, pastor, orar aí por mim, pastor, é assim. Por quê? Porque eu entendia que eu precisava ser mudado. Que tem coisas na nossa vida, eu falar isso mais no final, que a gente não avança. Você fica rodando em círculos. E você não sabe por quê, muitas vezes. Aí é necessário que o seu discipulador, porque quando o Espírito Santo fala com você que você não ouve, aí o discipulador vem e abre seus olhos. Aí nessa parte aí você está falhando, você está errando e você precisa mudar. Então, toda autoridade espiritual flui de uma vida e um coração alinhado com Deus. Toda autoridade espiritual flui de uma vida e um coração alinhado com Deus. Não se iluda. Eu quero ser líder na minha força. Eu quero ser líder no meu conhecimento. Você não vai avançar. Por quê? Porque não é sobre nós, é apesar de nós. É o Senhor em nós que nos ajuda a ter uma liderança de sucesso, a que a gente possa liderar a nossa célula ou o nosso ministério, de fato, isso sendo gerado no nosso coração. E o segundo ponto que eu coloquei aqui foi: lidera pelo exemplo. Lidera pelo exemplo. E por que o Espírito Santo colocou esse segundo ponto no meu coração? Porque, queridos, eu estava analisando esses dias pessoas que estão discipulando e pessoas que querem discipular. Só que, queridos, tanto para que eu e você coloque alguém para discipular, nós precisamos analisar a vida da pessoa, se ela é um exemplo. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa não é exemplo, não adianta você colocar ela para discipular. Porque você mesmo se pergunte agora: você seria discipulado por uma pessoa que não é exemplo? Não. Às vezes quando a gente quer ser discipulado por tal pessoa, quando a gente observa, então eu queria ser discipulado por fulano, ou eu queria ser discipulado por cicrano. Sabe por quê? Porque a pessoa ela está analisando, ela está observando a vida daquela pessoa. E ela diz o quê? Não, ela é exemplo, ela pode me levar nesse lugar que eu ainda não fui. Mas se você não é exemplo, quem vai querer ser discipulado por você? Vou botar fulano para discipular. Você como líder, você precisa analisar e ver. Uma pessoa que só vem para o culto no domingo para discipular, tem escola de adoradores, tem programação na igreja, ela não vem. Nunca que outra pessoa vai dizer: não, eu quero ser discipulada por fulano. Por quê? Ela vem para as programações e a pessoa não vem. É terrível isso.
terrível, eles têm uma programação. Não é o caso que o líder não pode vir. O líder pode vir, mas não quer vir. Mas o seu liderado está aqui. Não fica legal. A pessoa até pergunta o líder, por que não conhece? Eu acho que se for um líder que entendeu, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, é preciso que você seja exemplo. Lá em 1 Coríntios 11:1, abra aí para você ler, para nós lermos. 1 Coríntios 11:1 diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, quando eu e você, nós representamos bem Cristo, vai ser natural as pessoas querer ser discipulado por você. Ninguém vai querer seguir ou ser discipulado por quem não é exemplo. As pessoas observam nossas vidas, nossas atitudes e não nossas palavras. Porque muitas vezes nós falamos, mas não agimos. É igual um líder de célula quando vai fazer marcha do amor. Vá, queridos, vamos fazer a marcha do amor, vamos arrecadar alimento. Ele não sai do canto, ele não arrecada 1 quilo, ele não leva nada para a célula, mas quer que a célula traga alimento. Às vezes a pessoa ela pode não querer dizer para não desonrar, mas na mente dela ela diz: oxe, homem, líder fulano de tal fica querendo que a gente traga alimento, mas ele mesmo não traz. Ele mesmo não traz 1 quilo e fica pedindo para a célula trazer, ele fica cobrando para bater os 20 quilos. Não, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o exemplo de chegar ali, comprar e colocar. Estou sem dinheiro, Josemilton, então você vai de porta em porta. Já fiz muito isso. Saía na Coab 3, colocava no grupo: pessoal, estou em tal hora fazer a arrecadação. E saía na Coab 3, arrecadando nosso alimento, tirava foto, postava no grupo. Aí é muito mais fácil uma pessoa seguir uma pessoa dessa, uma liderança dessa. Dizer: não, meu líder foi, então eu também vou correr atrás do meu alimento, vou fazer. Agora, se você não faz isso, não tem como. Agora, quando temos autoridade e somos exemplo, as pessoas não têm dificuldade de submeter a nossa liderança. Quando eu e você, nós somos exemplo, as pessoas nunca vão ter dificuldade de submeter a nossa liderança. Ao contrário, elas pedem: eu quero ser discipulado por fulano. Ou eu quero ser discipulado por fulano, eu quero estar com fulano. E aí a pessoa pergunta: mas por quê? Não, porque essa pessoa ela é exemplo, eu observo a família dela, eu observo a casa dela, então por esse motivo eu quero. Jesus ensinava, mas também vivia o que pregava. Se eu e você a gente for analisar, estudando os evangelhos, e você olhando na vida de Jesus, literalmente Jesus ele ensinava pelo exemplo. Os discípulos olhavam para a vida de Jesus e diziam: poxa, eu quero me parecer com esse homem. Eu quero fazer o que esse homem faz. Por quê? Porque ele era exemplo. Então, eu e você, nós só lideramos pelo exemplo, queridos. E isso é em tudo. E nós precisamos vigiar. Não adianta você dizer: não, homem, não estou nem aí o que as pessoas vão pensar. Você precisa sim. Você precisa, porque você é líder e as pessoas estão lhe analisando, as pessoas estão lhe observando. Por quê? Porque se você está treinando pessoas, como por exemplo, Tadeu, culto. Eu vejo culto dia de domingo, já falei sobre isso, chegando aqui no meio do louvor. Misericórdia. Na hora da palavra, não fica aqui, fica lá fora. Já peguei vários líderes lá fora, supervisor, lá fora, o pastor, a pastora pregando, outra pessoa pregando, ele lá fora, conversando, tomando café. Não pode. Por quê? Porque você é exemplo. Não se iluda que as pessoas não vão olhar, vai olhar e vai falar. E não adianta ficar com raiva. Por quê? Porque você decidiu. Por isso que a liderança tem que começar no coração. Porque quando a liderança começa no coração, não é necessário estar dizendo a você o que é preciso você fazer. Você entende qual é a sua função como liderança. E a maior dificuldade hoje é essa. As pessoas elas sabem o que tem que fazer e não faz. Aí tá no Tadeu, fica no WhatsApp
Queridos, sai do WhatsApp. Tu estás aqui no Tadeu para aprender. É um vício triste. É toda hora mexendo no celular, toda hora olhando no celular. Vocês pensam que as pessoas não olham, não? Olha, está no culto mexendo no celular. Eu já vi líder olhando no Instagram no celular, na hora da palavra. Deixa para olhar em casa. Porque se tu olhar aqui, as pessoas vão dizer, misericórdia, está aqui o quê? De corpo presente. De fato, essa pessoa não está cultuando, ela está batendo cartão, porque alguém está cobrando, porque alguém está dizendo alguma coisa. Não, e você tem que, de fato, evitar. Eu achei até interessante. João Pedro mesmo, ele me disse uma vez, a gente estava conversando semana passada, e ele falando com o Suzy, eu escutando ele falar, ele disse assim, eu vejo, pai mesmo, ele não fica não no telefone. Pai, eu mal pego o telefone. Realmente, quando eu estou em casa, quando eu estou em alguns lugares, eu evito. Porque isso rouba muito nosso tempo. Ao invés de você estar ouvindo uma palavra, ou lendo a Bíblia, aí está ali, olha, vendo besteira, perdendo seu tempo. Então a gente precisa, por isso que a liderança ela começa no coração, porque quando a gente entende quem a gente é, então a gente vai investir naquilo que a gente precisa. Mas quando a gente não entende, a gente lidera dessa forma. Eu sei que é uma palavra um pouco cirúrgica, queridos, mas é necessário. Porque eu lembro que teve um domingo que eu preguei, e eu disse assim, tem pessoas que não respeitam mais o culto. Nem no silencioso o celular coloca. Poxa, eu estava assim, me observando, eu comecei. O pessoal pegando o celular, tirando da bolsa e mexendo. Por quê? Porque é desconfortável. A pessoa está pregando o celular. Tirinini, tirinini, tirinini. A pessoa diz misericórdia. Mas se fosse para algum lugar, eles não fariam isso. Porque não é permitido. Mas na igreja, pode. Agora só que eu estou falando isso por quê? Porque nós somos líderes e nós precisamos ser exemplo. Um líder é um espelho para aqueles que o seguem. Nossa vida, quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu achei tremendo. Nossa vida confirma aquilo que nós ensinamos. Nossa vida ensina aquilo que nós ensinamos. E eu te pergunto, sua vida confirma o que você ensina? Sua vida confirma o que você ensina? A gente está no propósito na nossa célula. Eu coloquei lá o propósito de lermos 4 capítulos por dia. Por quê? Qual é a dificuldade dos crentes hoje? Ler Bíblia. É incrível. Os crentes não lêem Bíblia. Os crentes se alimentam no culto de domingo. E outra, às vezes não traz nem a Bíblia, olha aqui. E não pode. E eu e você, como liderança, temos que ser o primeiro a ler a palavra. Se você não ler a palavra, como você vai cobrar da sua célula? Ou como você vai cobrar dos seus discípulos? Olha, lê a Bíblia. Nosso discipulado tem que ser bíblico. Nós precisamos aconselhar nossos discípulos através da palavra, não é através do que a gente pensa. Não. Deus trabalha com pessoas de forma individual. A forma que Ele trabalhou comigo não é a forma que Ele vai trabalhar com você. Mas de acordo com a palavra, é uma forma só. Não tem isso. Então assim, nós precisamos ler a palavra como liderança. E buscar conhecer a palavra do Senhor. E esse desafio para mim foi ótimo, porque eu estou vendo lá o pessoal se mobilizando. Aí quando foi ontem, eu sempre coloco no primeiro horário da manhã, eu coloco lá a enquete, aí eu coloco desafio diário, 4 capítulos por dia, aí coloco a data. Aí e coloco, já li e não li. Aí teve a semana toda, aí quando foi ontem eu começo a resolver umas coisas, aí não coloquei. Aí uma pessoa colocou, pastor, cadê a enquete de quem já leu? Eu digo, olha que bênção. Aí, vou colocar, querido, só um minutinho, eu estou no centro, assim que eu chegar em casa eu coloco. Assim que coloquei, eu já vi lá o pessoal confirmando, já li. Eu digo, olha que bênção. Então, nós precisamos fazer isso. E eu e você como liderança, precisamos motivar os nossos liderados a ler a palavra, a buscar o Senhor. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, para que eu e você, a gente possa ter uma liderança de excelência,
foi: liderar é servir pessoas. Liderar é servir pessoas. Lá em João 13, abra aí. São textos simples, mas que o Espírito Santo fala forte ao nosso coração. João 13, versículo 14 e 15. João 13, 14 e 15. Diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos, isso aqui para a liderança é de suma importância. Por quê? Porque o nosso papel como liderança é levar as pessoas para o reino do céu, é ganhar vidas para Cristo. Eu e você precisamos entender que liderar é servir as pessoas e levar essas pessoas para o reino de Deus. Jesus lava os pés dos discípulos. Todo o nosso serviço representa o amor pelo outro. Então, quando eu e você, a gente serve no reino de Deus, nós estamos demonstrando o nosso amor para com aquela pessoa. E esse amor ele é demonstrado através de quê? Quando discipulamos, quando servimos na igreja e ajudamos as pessoas. Servir não diminui o líder, pelo contrário, ele exalta o reino. E nós precisamos entender como liderança, que às vezes tem líder que quer ser servido, não quer ser servido, não. Podemos ser, sim, mas o nosso papel como liderança é servir. É através do discipulado, é através, você vendo a necessidade dos seus liderados. Você precisa ter essa supervisão. Está liderando a célula, você tem que observar a necessidade dos seus liderados. Porque às vezes tem um irmão ali que está passando necessidade e você como líder não está prestando atenção nisso. E você precisa prestar atenção. Você precisa ajudar. Por quê? Porque eu lembro de ter até um vídeo de um senhor na nossa célula que eu me emocionei. A gente foi para uma comunhão e na hora que da comunhão ele disse assim, ele era de Recife, ele era já um senhor de idade, ele disse assim, olha, eu sou muito feliz aqui na minha célula, porque depois da minha família, quando eu cheguei de Recife, a célula é minha família. Aqui eu sou amado, eu sou servido. Aí eu me emocionei, meu olho encheu de lágrimas, eu dei um abraço nele. Aí depois eu parabenizei o líder. Aí eu mandei gravar o vídeo. Esse grava o vídeo. Só que quando foi gravar o vídeo não tem a mesma emoção de quando ele falou a primeira vez. Mas eu fiquei emocionado, porque esse é o nosso papel. Quando você escuta de uma pessoa que está numa célula, que ela está sendo bem cuidada, que ela está sendo amada, que o líder se preocupa, queridos, chega alegra o meu coração. Aí eu fico me pensando, meu Deus, se alegra o meu coração como ser humano, imagina o Senhor. Porque esse é o nosso papel, servir a igreja. Quando o líder só faz porque é mandado, ele ainda não entendeu o que é liderar. Quando você fica dizendo ao líder, faça isso, faça aquilo, olhe, tem a marcha do amor, olhe, tem isso, olhe, tem aquilo. Quer dizer, esse líder ainda não entendeu. E quando você for enviar também uma pessoa, preste atenção nesses detalhes. Uma pessoa que você está ensinando na célula, que ela já tem um tempo com você, que ela já lhe observou, que você já ensinou, e ela não faz, e ela só faz quando você manda, está errado. Porque de fato, uma pessoa que ela tem isso dentro dela, no coração dela, quando a liderança já nasce no coração, ela começa a fazer naturalmente, ela começa a procurar as pessoas, ela começa a se preocupar. Olha, eu percebi, pastor Zemito, fulano e fulano não veio. Olha, eu vou ligar. Na nossa célula mesmo, eu me encantei. Está com uns 15 dias, eu fui ligar para uma pessoa. E a pessoa que não é líder ainda, já tinha ligado. Já tinha se preocupado, já tinha buscado umas informações. Aí quando ela disse, fulana ligou para mim.
Aí cheguei e me deu aquela alegria, disse, ô Senhor, glória a Deus. Aí eu fui parabenizar a pessoa. Eu disse, parabéns, já fosse ligar para a pessoa, não foi, já procurasse. Ela foi, eu digo, amém. Que é a pior coisa que tem, e o pior não é assim, o pior é que a pessoa diz assim, tem pessoa ou visitante, ou alguém que tu quer ganhar para Cristo, aí eu te dou, olha, liga para fulano, mora perto da tua casa. Aí chega no dia da cela, ligasse para fulano, eita, me esqueci. Me deu o papel, me deu o nome da pessoa que eu vou ligar. Então assim, tem que ter essa preocupação. Queridos, aí, quando se trata de reino de Deus, não é cantar, não é dançar, são vidas. O que a gente vai prestar conta diante do Senhor é de quantas vidas nós estamos ganhando para Jesus e cuidando bem delas. E a minha pergunta é, no seu desafio, você colocou para ganhar uma pessoa para Cristo esse ano? Pelo menos uma, que não é crente, que não é de nenhuma igreja? Eu já coloquei, eu já disse, Espírito Santo, me leva para uma pessoa que ainda não te conhece. E já estou orando no meu devocional, eu já estou ligado, eu já fico olhando para as pessoas que estão ao meu redor, seja no meu trabalho, seja em algum lugar que eu vou, eu já fico observando. E quando o Espírito Santo disser fulano, aí eu vou atrás de fulano e vou começar a jejuar, orar, visitar, para me ganhar fulano para Jesus. Esse é o nosso papel como liderança. Quando uma pessoa fala, eu não gosto de comunhão, eu não gosto de estar com pessoas, queridos, essa pessoa ela não pode ser líder, até mudar isso no coração, porque o que o líder mais faz é estar com pessoas. E eu já ouvi pessoas dizendo, não é porque eu não gosto de comunhão, é porque eu não gosto de gente. Oxente, até engraçado você estar conversando com uma pessoa que disse que queria ser pastor. Mas eu não amo vidas assim como o Senhor ama. Oxente, querido, ser pastor é cuidar de ovelha, é amar vidas, esse é o propósito de ser pastor. Por isso que o líder de célula é um pastor com P minúsculo. Por quê? Porque ele está ali para amar, para servir. E ele precisa entender isso. Porque como é que a pessoa quer ser líder e não gosta de comunhão? Como é que a pessoa quer ser líder e não gosta de pessoas? Não ama pessoas? Não, então você precisa de fato tratar isso no coração dela. Você faz comunhão, essa pessoa não vai, não faz questão. Está errado. Nunca vi uma pessoa dessa como líder. Você percebeu que ela não gosta de comunhão, ela não gosta de estar com pessoas, então espere mais um pouquinho, chame ela para perto, traga ela para as comunhões e diga a ela, queridos, olha, nessa hora aí você precisa melhorar, você precisa amar pessoas, você precisa gostar de comunhão, porque um líder de célula é o que ele mais faz, é comunhão. A gente está liderando uma célula hoje, a gente está conversando com o casal que a gente está treinando para ser líder, e a gente dizendo a ele, olha, às vezes eu me cobro como líder, porque eu queria ser mais, eu queria dar mais, mas hoje meu tempo está limitado. Hoje nós temos muitas células, a gente tem uma área. Mas quando a gente liderava, que a gente não tinha tantas células, sabe o que era que a gente fazia? A gente marcava comunhão, café da manhã, uma vez por mês na casa de algum irmão, ia, tomava café da manhã e depois descia para o culto. Ou se não, vinha para o culto com a célula e depois íamos almoçar na casa de algum irmão da célula. Sempre fazíamos isso. Fazíamos gincana no parque, levava a célula, extra célula. Marcava, pessoal, a gente está pensando, e não era obrigado, a gente dizia, olha, a gente está pensando sábado, está no parque. Cada um leva uma fruta, a gente faz um piquenique, leva bola, leva dominó, leva isso, e lá a gente faz uma comunhão. A gente fez isso várias vezes. E esse é o papel do líder, porque isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas estejam mais próximas, e essa comunhão fortalece a sua célula. Então é necessário, e isso é o quê? Serviço. Outro exemplo, na célula, a limpeza. Tem a célula, o povo sai correndo, não quer limpar. Queridos, a gente precisa ter responsabilidade. Se você está na casa de alguém que não é sua casa, ou até que seja a sua casa, ensine as pessoas a limpar, deixar do jeito como você chegou.
Eu já ouvi também, pessoas já nos procuraram, principalmente célula de adolescente. Já me procurou a pastora Suzy e disse, olha, o líder da célula não está se preocupando com isso. Às vezes faz lá, pipoca, faz não sei o que lá, deixa lá na cozinha e vai embora. E a gente chegou para o líder, trouxe para perto com todo amor, a gente falou, querido, você precisa, pelo contrário, você precisa ajudar. Deixar a casa melhor do que já estava. A pessoa está emprestando a casa a você, o anfitrião. Então você precisa fazer isso. Essa aqui é a escala. Minha gente, pelo amor de Deus. Tem gente que está na escala da célula. De última hora, não posso ir. Às vezes está no lanche, não posso ir. De última hora, às vezes é no dia da célula. Não posso ir. Mas não posso ir, se posso ir. E tem que ficar atento a essas coisas. A pessoa precisa ter responsabilidade. Parece que já foi o tempo de uma pessoa entrar numa escala de célula. Era um prazer estar na escala da célula. A pessoa amava, você escalava, era como se fosse um privilégio. A pessoa jejuava, a pessoa orava, a pessoa fazia tudo para dar o melhor. Hoje não, você coloca a pessoa na escala da célula, a pessoa, meu Deus, quer fazer de qualquer jeito, vem com as dinâmicas, misericórdia. Fez a dinâmica da vassoura, pelo amor de Deus, nunca faça a dinâmica da vassoura. Não tenho que pegar a vassoura, vamos gritar as coisas ruins para fora. É uma macumba gospel. Eu já vi isso, misericórdia, isso não é dinâmica não, minha gente. Precisamos buscar o que mais tem é dinâmica criativa, dinâmica que envolve o grupo. Às vezes a gente percebe uma dinâmica morta, aquela dinâmica sem vida. Porque o que é a dinâmica? É para quebrar o gelo, mas parece que você mergulha dentro do iceberg. A célula fica aquele ambiente frio. A pessoa, quando termina a dinâmica, entrando, hey. Eu costumo dizer, não é porque eu sou sanguíneo. Não, é porque a pessoa ela não se preparou. Porque o que mais tem na internet é a dinâmica. Aí tem preguiça de comprar uma coisa de bola. Tem preguiça de levar papel e caneta para escrever, ou lápis. Aí quer fazer de qualquer jeito. Não, lá eu dou um jeito. No reino de Deus não se dá jeito. Ou você é ou você não é. Ou você faz bem feito, é melhor você não fazer. Então assim, um líder ele tem que ficar atento para fazer essas coisas e ensinar. Para que as pessoas elas façam bem feito. E por último, queridos, se ainda coloquei aqui, a célula que não, o que é célula, se não é servir? É só um ajuntamento de pessoas sem propósito. Entenda isso. O que é célula se não é servir? É só um ajuntamento de pessoas sem propósito. Passa semana após semana, não chega um visitante, não tem nada diferente, não envia casa de paz, não ganha ninguém para Cristo. Então isso não é célula. As pessoas da célula ainda não entenderam o que estão fazendo na célula. Não é preciso ser líder para amar as pessoas. Precisamos ensinar as pessoas a servir. Quem não aprende a servir, não está pronto para liderar. Quem não aprende a servir, não está pronto para liderar. E o quarto e último ponto que eu coloquei aqui foi: líderes formam outros líderes. Abra aí em 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2 diz o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Um líder saudável gera multiplicação. Aí você pode me perguntar: oxe, pastor, então quer dizer que eu sou um líder doente? Não, mas alguma coisa na sua vida não está alinhada com a palavra e o coração de Deus. Por isso, ele te resiste para que você não multiplique, porque produzimos nosso coração no outro. Queridos, quando o Espírito Santo falou isso comigo ontem, eu disse: meu Deus, como é forte. Não é que você seja um líder doente, mas existe alguma coisa no seu coração que o próprio Deus ele lhe resiste para que você não multiplique. Por quê? Porque a gente reproduz o nosso coração no outro.
Um líder que não é saudável pode impedir o crescimento da igreja. E isso é um perigo, pois o líder tem a influência sobre a vida das pessoas. Você sabia que você tem influência sobre a vida das pessoas? Então, um líder que ele não é curado, um líder que ele não é saudável, ele pode contaminar até a própria célula ou até a própria igreja. Naquele livro de John Bevere, Debaixo das Suas Asas, tem um exemplo que ele dá lá, poderosíssimo. Que ele diz que o pastor, o líder, ele está todo animado e chega lá e quer fazer uma programação. Aí o pastor chega para ele e diz assim, é como se fosse assim um exemplo, vou dar um exemplo mais teatral. No caso, se fosse eu e Tiago, o exemplo. Aí Tiago era meu pastor, aí eu digo assim, Tiago, olha, eu estou com uma ideia, cara, para a gente fazer assim, assado, bora fazer sábado. Aí Tiago, com todo amor e carinho, diz assim, eita, Josemilton, agora não, vamos esperar mais um pouquinho. Aí eu, como líder, volto, pronto, tá certo, Tiago, beleza, cara, vou esperar. Aí eu volto para o meu liderado, aí faço, olha, terrível. Tiago não concordou, tu acredita? Não sei porque ele não concordou. Uma coisa que seria tão bom para a igreja. Queridos, esse líder, ele vai matar os liderados. Essas pessoas, elas podem querer sair da igreja, porque ele é o quê? Pastor. Então eu e você, por isso que eu comecei iniciando essa palavra, dizendo, a liderança começa primeiro no coração. Porque se eu não estou alinhado com a minha liderança, e eu estou em uma liderança, eu vou destruir a minha igreja. Eu preciso estar alinhado com a minha liderança, eu preciso ser um com a minha liderança. Mesmo que eu já levei para os pastores, para o pastor Marco. Pastor, eu tive uma ideia assim. Ele, não, Josemilton, agora não. Vamos esperar mais um pouquinho? E o que é que eu faço? Tá pronto, pastor, tá certo. Na hora que der, a gente faz. Pronto, se eu já tivesse falado... É porque, na verdade, eu nunca falo com as pessoas antes de falar com ele. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, sempre que eu quero alguma programação diferente... Desculpa. Eu vou primeiro para ele. Pastor, eu pensei isso. O que é que o senhor acha? Aí ele me disse que sim ou que não. O pior era se eu fosse para os liderados. Olha, pessoal, eu estou precisando fazer assim e assado. Agora eu vou falar só com o pastor. Aí eu vou para o pastor. Pastor, o que o senhor acha? Não, Josemilton, dá não. Aí eu volto para o pastor. Para o pessoal. Olha, pastor queimou nós. Pastor não quer, queridos. Eu estou jogando literalmente as pessoas contra a liderança do meu pastor. Por isso que é perigoso. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu senti esse temor no meu coração de falar isso para vocês. Nós precisamos ser um com a nossa liderança. Nós não podemos ter doença no nosso coração. Eu não concordo com isso. Às vezes fica falando, líder de célula, fica falando para a célula. Eu não concordo não com isso que o pastor falou, não. Não, queridos, está com dúvida no coração, procura a pessoa. Procure os pastores, procure o seu supervisor. Olha, queridos, eu não entendi, seja honroso. Eu não concordo. Não, eu não entendi, me explique direito essa situação. Isso é mais nobre. E eu e você, nós precisamos analisar os nossos liderados nessa postura. Eu coloquei até aqui. A ferramenta principal para se evitar esse desgaste é o discipulado 1 a 1. No discipulado 1 a 1, você precisa tratar isso no coração da pessoa. Líderes e futuros líderes que são discipulados semanalmente, prestando conta daquilo que é importante da sua vida, multiplicam e têm líderes fortes. Vou repetir. Líderes e futuros líderes que são discipulados semanalmente, prestando conta daquilo que é importante da sua vida, multiplicam e têm líderes fortes. Queridos, eu tenho discipulado, meu discipulado é na quinta-feira, mas eu converso com o pastor Marco todo dia. Além dos meus vídeos de resenha, converso com ele direto. Pastor, isso, pastor, é aquilo, pastor. Sempre que eu estou com dúvida, pastor, estou pensando em alguma coisa, pastor, fui tentado no pensamento, pastor, ora comigo. E é interessante que eu ensinei isso a João Pedro. João Pedro, quando ele está sendo tentado em alguma área, alguma coisa, ele disse a ele, olha, onde você estiver, me ligue. Aí onde ele está, onde eu estou, ele liga. Pai,
Vamos orar? Estou sendo tentado naquela área. Pai, ore por mim. Eu não estou bem não. Isso é o quê? Isso é discipulado. Então o discípulo ele precisa entender a sua fraqueza, a sua limitação e perguntar. E dizer ao seu discípulo, ore por mim. Isso não é te diminuir. Pelo contrário, isso te faz nobre. E para finalizar, eu quero finalizar com essa frase. O verdadeiro sucesso de um líder, grave isso no seu coração. O verdadeiro sucesso de um líder não é quantos o seguem, mas quanto ele forma. O verdadeiro de um líder não é quantos o seguem, mas quanto ele forma. Não é quantas pessoas estão te seguindo. Jesus tinha milhares de seguidores. Mas ele foi objetivo. Ele foi em poucos para alcançar muitos. Eu e você precisamos ser assim. Precisamos ter pessoas de paz, pessoas específicas, ser intencional nos nossos discipulados, ser intencional com a pessoa que a gente está investindo para ser líder. Amém, queridos? Convido a ficar de pé. Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu acredito que essas palavras que nós estamos ouvindo nos TADEs, de fato, é para alinhar, para que a gente possa multiplicar. Nós começamos ontem a orar, já esse ano, 70 células até o final de ano, não por números, mas por vida. A gente pode muito mais. Quando as pessoas entenderem qual é o propósito dela em uma rua, quando ela entender que é para saquear o inferno, pegar aquelas vidas que estão na mão de Satanás, drogados, prostitutas, casamentos sendo destruídos. Quando uma pessoa ela entende, ela se levanta e ela diz, não, eu vou ali naquela rua, eu quero uma casa de paz, eu quero uma célula, porque eu vou ganhar aquelas vidas para Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor. Agradecer por essa confiança que o Senhor depositou sobre nós, sobre a nossa liderança, de confiar tantas vidas, Senhor. Que responsabilidade. Colocar pessoas na mão de pessoas para cuidar, para amar, para servir, para ensinar, para formar, Senhor, o caráter de Jesus na vida dessas pessoas. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor traga essa revelação para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, para quem é líder, futuros líderes, supervisores, pastores e futuros pastores, Senhor. Que o Senhor traga uma revelação do nosso propósito, Espírito Santo, do qual o Senhor nos chamou. Eu oro em nome de Jesus, que aquilo, Senhor, que estamos desagradando, aquilo que estamos falhando, eu creio que o Senhor tem trazido essas palavras para alinhar o nosso coração com a Tua palavra, com a Tua vontade e com a Tua verdade, Pai, porque as vidas são do Senhor. E eu oro em nome de Jesus, por cada líder, cada supervisor que está aqui, cada supervisor em treinamento, cada líder em treinamento, discipulador também. Eu oro para que o Senhor faça sobre eles, Senhor, essa transformação em suas mentes, em seus corações, e elas entendam, Senhor, o propósito para o qual elas foram chamados. E eu quero também te agradecer por cada um que tem servido, que tem disponibilizado o seu tempo, Senhor, para servir essas pessoas, liderando, servindo na igreja. Somos gratos, Senhor, por todos aqueles que estão servindo. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a nossa reunião de setores. O Laranja está com a pastora, viu?